24. Mateus 24. Oh, Jesus. Amém, irmãos? Tá me ouvindo bem? Mateus capítulo 24. Quero que você leia comigo o verso 12, irmãos. Mateus 24, 12. Todo mundo achou, irmãos? Amém, graças a Deus então. Mateus 24, 12. Amém? Você pode ler comigo em voz alta, irmão, só o verso 12. Vamos lá. E, por se multiplicar a maldade ou a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Amém? E por se multiplicar a maldade ou a iniquidade, que é o pecado, que é pecado, não. O amor de muitos ou o amor de quase todos se esfriaria ou se esfriará, falando do futuro. Amém? Feche seus olhos. Senhor Deus, Pai, nos capacita nessa noite para entender a Tua palavra. Que ela seja ministrada ao nosso coração com verdade, Senhor, e com autoridade. Para que o Senhor nos use, Pai, e nos transforme à Sua maneira, à Sua vontade. Assim nós te pedimos. Amém. Amém, irmãos? Duas vezes, irmãos, nos evangelhos, duas vezes, você vai ler que Jesus chorou. Amém? Duas vezes, se você ler os evangelhos, os 4 evangelhos, você vai ler, irmãos, que Jesus chorou. Amém? O caso mais específico é lá o de Lázaro, por exemplo, em que Jesus chega até o local. Amém? De viagem, ele chega até a cidade de Lázaro, e a Bíblia diz que quando ele chega no lugar, a Bíblia diz, ele chorou. Jesus chorou naquela situação, ele lamentou. Mas, destas vezes que ele chora, irmãos, que a Bíblia relata que ele está chorando, ele não está chorando por si mesmo, ou por suas dores, ou por seus problemas, por as suas dificuldades. Ele não está chorando, né, um auto-choro, uma autocompaixão. Não é isso. Quando você encontra nos evangelhos que Jesus chorou, irmãos, ele está chorando por outras pessoas. Ele está chorando, ele está derramando lágrimas por outras vidas que estão passando por problemas e dificuldades. Qual que era a maior angústia de Jesus, irmãos? A angústia do próximo. A maior angústia de Jesus, aquilo que fazia o seu coração transbordar de lágrimas, de choro, de compaixão, era o problema do outro. Amém? Por quê, irmãos? A resposta de Jesus à maldade, como a gente lê aqui em Mateus 24, irmãos. Peguei esse pequeno texto, é bem conhecido. Essa fala de Jesus no sermão escatológico, que a gente chama, né? Que ele fala da sua volta. Ele diz, por se multiplicar a maldade ou o pecado, né? O amor de muitos vai se esfriar. E é isso que nós estamos vendo hoje em dia. É ou não é verdade? Cada vez mais a afeição natural ao próximo. Cada vez menos, a compaixão para com o próximo. Cada vez menos as pessoas se importam em não passar por cima dos outros para conquistar aquilo que elas querem. Não há mais pudor, irmãos. Na verdade, nunca houve, mas está se multiplicando. Não interessa o que eu precise fazer, não interessa por quem eu precise passar por cima, eu vou conquistar aquilo que eu quero, eu vou avançar em direção ao que eu quero, não importa a maldade, não importa o pecado, não importa se eu tenho compaixão ou não, eu vou avançar em direção àquilo. Cada vez menos a afeição, irmãos, ao próximo.
Cada vez menos a gente tem a capacidade de olhar para o outro e chorar com as dores. Tanto que Jesus diz que nós devemos chorar. Ele diz a um certo pessoal que estava interrogando ele, diz: olha cara, a gente tocou flauta e vocês não dançaram. A gente chorou e vocês não choraram. A Bíblia diz que nós devemos chorar com os que choram. Nas bem-aventuranças, Jesus diz que bem-aventurados os que choram. Jesus lamentava, irmãos, pela maldade, ele chorava pela maldade. Em geral, ele tinha uma resposta a todo este mal, irmãos. O amor de Deus que transborda do Evangelho. O amor e a justiça de Deus que transbordava do Evangelho que Jesus pregava. Ele tinha uma mensagem, ele carregava uma mensagem que tinha como um dos pilares desta mensagem, irmãos, o amor de Deus pelas pessoas. O amor de Deus pelo próximo. O amor de Deus, irmãos, você, com o conhecimento bíblico, lendo as Escrituras, você vai perceber uma coisa. Deus ele tem um tipo de amor geral, irmãos, por todos. Por toda a criatura, por toda a sua criação. E ele tem um amor específico, muito restrito aos seus filhos. Mas no geral, Deus faz chover sobre os bons e os maus. Deus ama as pessoas, irmãos. Deus quer que todos cheguem ao arrependimento. A Bíblia diz. Jesus tinha uma resposta, irmãos, à maldade, ao pecado que estava fazendo com que o amor das pessoas esfriasse. Jesus tinha uma mensagem, uma resposta. Assim como ele viveu, irmãos, nós precisamos viver algo que é uma premissa dos valores cristãos, irmãos. Os nossos atos de bondade. Os nossos atos de bondade baseados no amor, irmãos, eles combatem a frieza gerada pela maldade. Quando você, baseado no Evangelho que Cristo, irmãos, te entregou, baseado no amor de Deus, quando você ama o próximo, quando você faz o bem pelo próximo, quando você tem compaixão pelo próximo, você está combatendo a maldade. É um antídoto, irmãos. É um antídoto. Nós carregamos o amor e com este amor, com esta graça, com essa misericórdia, nós combatemos o amor que está se esfriando por causa da maldade. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Sabe, irmãos, nós somos salvos pela graça, nós repetimos isso muito. Amém? Nós somos salvos pela graça, não pelas obras, não por nossos méritos, mas pelo mérito de Cristo. Mas, você sabe muito bem que você foi salvo pela graça para as boas obras. Amém? Como o Tiago diz, a fé sem obras. Amém? As suas obras não te salvam. Mas Jesus Cristo que te salvou pela graça, te salvou para que você corresponda, irmãos, com boas obras, com boas práticas. Uma dessas práticas é amar, fazer o bem. Quando nós fazemos o bem, irmãos, o bem, o fazer o bem é a expressão da nossa fé. Fazer o bem é a expressão da nossa fé. Sabe por quê, irmãos? Quando você faz o bem, quando você age com amor, com bondade, irmãos, você socorre homens na terra e glorifica Deus no céu. Fazer o bem é uma expressão da sua fé, uma obra. É assim que nós, irmãos, avaliamos se somos bons crentes ou não. Se somos verdadeiros filhos de Deus ou não. Porém, irmãos, muitas vezes o fazer o bem nos leva à exaustão. Muitas vezes fazer o bem, irmãos, nos deixa cansado. Há muitas pessoas que estão cansados, irmãos, na obra e da obra. Porque nem sempre é fácil fazer o bem, irmãos. Por quê? Porque amar, fazer o bem, ter compaixão como Jesus teve, irmãos, muitas vezes implica em padecer. Muitas vezes fazer o bem, irmãos, implica em sacrifício, em oferta, em entrega, em desprendimento. Muitas vezes fazer o bem, irmãos, não é fácil, porque nem sempre se recebe gratidão ao fazer o bem. Acho que eu já falei isso aqui, irmãos. A seara do fazer o bem, irmãos, não é algo que você muitas vezes vai ter reciprocidade. Muitas vezes você faz o bem e as pessoas não têm gratidão nenhuma. Muitas vezes você ama e prega o Evangelho, as pessoas não têm gratidão por aquilo.
Não é, irmãos, uma seara de que você vai esperar grandes coisas de volta. Por isso que muitas vezes é exaustivo. Mas você leu Mateus 24:12 comigo ali, irmãos. Repare que Jesus diz que o amor de quase todos, ou na maioria das traduções de muitos, se esfriaria. Ou seja, alguns, irmãos, não deixaram o amor esfriar. Ou não vão deixar o amor esfriar. É quase todos, é muitos, mas não todos. A minha mensagem nesta noite, irmãos, vai em direção a isso. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga assim: não se deixe esfriar. Ainda em clima de ano novo, irmãos, de início de ano, eu quero te dizer que essa mensagem é muito importante, irmãos, para o nosso ano. E eu espero que ela guie o nosso coração neste ano, que vai ser um ano bem complicado para o nosso país, irmãos. E cada vez mais nós precisamos praticar o amor e a bondade. Isso nunca sai de moda, irmãos. Nunca perde a sua atualidade. Abra comigo em Gálatas 6. E deixe sua Bíblia aberta em Gálatas. Gálatas capítulo 6. Amém? Gálatas 6. A gente vai ler o verso 9. Amém, irmãos? Gálatas 6, 9. A Bíblia diz assim: portanto, não nos cansemos de fazer o bem. No momento certo, teremos uma colheita de bênção, se não desistirmos. Amém? Portanto, não nos cansemos de fazer o bem. No momento certo, nós teremos uma colheita. Amém? Por mais que muitas vezes seja difícil essa tarefa de fazer o bem, irmãos, de amar. Talvez muitas vezes seja árduo, seja complicado. Nós somos instruídos, irmãos, a não desistir, a não abandonar esta prática das boas obras. E o que eu quero pregar aqui nesta noite, irmãos, é algumas lições práticas de como nós podemos exercitar a partir de hoje, dia 9 de janeiro de 2022. Amém? Como eu disse antes aqui, para que você possa viver no mínimo um ano que agrade ao Senhor. Amém? Como você pode colocar em prática neste ano, irmãos, qual vai ser tão essencial? Amar e fazer o bem. Algumas lições práticas. Primeiramente, irmãos, fazer o bem aos de casa. Eu ouvi um glória a Deus aí meio perdido. Fazer o bem aos de casa. Abra comigo, marque aí Gálatas, irmãos, e abra comigo lá em Timóteo, 1 Timóteo, no capítulo 5. Fazer o bem aos de casa. 1 Timóteo 5, a gente vai ler o verso 8. Amém? 1 Timóteo 5, 8. É depois de Gálatas, irmãos, onde você está. 1 Timóteo 5, 8, a Bíblia nos diz assim: aqueles que não cuidam dos seus, especialmente os da sua própria família, os da sua própria casa, negaram a fé e são piores do que os descrentes. Piores do que os descrentes. Repare aqui, irmãos. Primeiro ponto, então, fazer o bem aos de casa. Primeira lição, amém? Repare, irmãos, que a comparação que Paulo faz aqui, ele está dizendo, irmãos, que aquele que não cuida dos seus está negando a fé. Ou seja, está negando o Deus da fé, está negando Jesus Cristo. E ele diz, ao fazer isso, está tornando-se pior do que um descrente. Tem como alguém, irmãos, que é pior do que um descrente, ser salvo? Tem como? Não tem. Ou seja, o que Paulo está dizendo aqui, irmãos? A pessoa que não cuida dos seus, da sua própria casa, é pior do que um descrente, ou seja, não é salvo.
Esta é a primeira lição. Isso aqui, irmãos, é para os homens e para as mulheres. Amém? Para os homens e para as mulheres, dentro das suas funções dentro do lar. Para com os seus, para com os da sua casa. Além disso, irmãos, Paulo não está se referindo aqui apenas a questões materiais. Amém? Tem algo muito mais importante do que providenciar questões naturais, questões materiais para o lar. O mais importante do que tudo isso tudo é bom, é necessário, mas mais importante do que tudo isso é semear Jesus Cristo no coração das pessoas que estão na sua casa. Essa deve ser a nossa prioridade. Amém? Assim como trazer o alimento, o pão, suprir a necessidade, pagar a água, a luz, a internet, o telefone, a escola, semear Jesus Cristo no lar é prioridade. Lembre-se, Paulo está dizendo, aquele que não cuida dos seus é pior do que um descrente. O cuidado não diz respeito só a coisas naturais, irmãos. Muito pelo contrário. Amém? Sabe por quê, irmãos? Os de casa, primeiramente, porque a sua família, irmãos, é o seu primeiro núcleo de relacionamento. É o seu primeiro ajuntamento de pessoas. A sua família, irmãos, é o seu primeiro lugar de atuação para fazer o bem. É onde você expressa primeiramente a sua fé. Paulo chega a dizer assim, irmãos, que o homem que não cuida da sua mulher, não adianta nem orar, porque as suas orações não serão ouvidas. Meu Deus! Meu Deus! O que as pessoas mais esperam de Deus é que Ele responda orações. Agora Paulo está dizendo que não adianta orar se não cuida da sua mulher. Ou seja, cara, nem se achega. Nós não podemos viver uma vida negligente para com as questões do nosso lar, irmãos. Nós devemos cuidar da nossa família, suprir as necessidades e semear Jesus nas pessoas. Aqui os pais que estão aqui nessa noite, prestem atenção. Um dia você vai chegar diante do trono branco e Deus vai cobrar de você se você colocou Jesus no coração do seu filho. Não se você deu o celular do ano para ele. Você vai chegar lá e apresentar o seu filho diante do Senhor. Os maridos aqui, vocês vão chegar diante do Senhor e vão apresentar as vossas esposas como os cabeças do lar. E Deus vai perguntar, né? Você semeou Jesus Cristo na vida dela? Você parou para ler a Bíblia com ela? Isso é cuidado. Antes, irmãos, de nós queremos fazer o bem para fora dos portões, nós precisamos fazer o bem para dentro dos portões. Começa de dentro para fora. Você exercita a prática do bem, irmãos. Você expressa a sua fé. As boas obras começam no lar. Não adianta de nada, irmãos, você sair para a rua, tratar muito bem as pessoas e em casa trata mal o irmão. Odeia o irmão, tem inveja do irmão. Não adianta de nada. Nós precisamos praticar o bem dentro dos nossos portões, irmãos. A generosidade começa dentro de casa. Servir dentro de casa. Repita assim comigo: a minha família merece o melhor do meu tempo e dos meus recursos. Amém? Então fazer o bem aos de casa, esse é o primeiro ponto, irmãos. Vou correr um pouquinho aqui. Volte lá para Gálatas comigo. Nós vamos subir uma escadinha aqui, irmãos, até o último nível. Segundo ponto, fazer o bem à família da fé. Amém? Qual que é a família da fé, irmãos? A igreja. Mas não só a sua igreja.
A igreja tem aqui também é importante, amém? Amém? Tem uma igreja ali para trás, ali, né? Eles são família. A igreja é universal, não a universal no sentido de abrange tudo e todos, irmãos, que são filhos de Deus. Amém? Leia comigo Gálatas 6:10. Nós lemos o 9, agora vamos ler o 10. Por isso, sempre que tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família na fé. A igreja, irmãos, também é uma oportunidade que Deus nos dá de praticar o bem. Aliás, de dar e de receber o bem. Você vem para a igreja para receber, mas também para compartilhar, irmãos. Você vem para a igreja para as bênçãos, amém? Mas também para entregar, para servir, para cuidar, para amar, assim como um dia você foi amado, para abraçar, assim como um dia você foi abraçado, para orar por alguém, assim como você já recebeu a oração de outra pessoa. Ou talvez, irmãos, para um dia ajudar como você já foi ajudado, talvez financeiramente. Uma coisa que eu sempre disse para vocês aqui, irmãos, não faz sentido nós estarmos com as portas abertas aqui, irmãos, e enchermos essa igreja de gente, enquanto tem pessoas que vêm dentro da igreja e passam por dificuldades, por necessidades, não conseguem comprar remédio, não conseguem comprar comida. Não faz sentido, irmãos. Nós devemos nos preocupar com as pessoas que estão aqui dentro. É uma oportunidade que Deus nos dá de fazer o bem, e nós não podemos desperdiçar essas oportunidades, irmãos. Você não pode desperdiçar as oportunidades, elas devem ser concretizadas em nossa vida, nós devemos aproveitá-las. A igreja, irmãos, ela é uma família, e na família da fé os irmãos devem socorrer uns aos outros, devem cuidar uns dos outros, devem se preocupar um com os outros. Sabe por quê, irmãos? O amor, ele não é discurso. O amor não é discurso. O amor é prática, irmãos. Nós temos que ter o cuidado, irmãos, para não amar só de boca, apenas de palavra. O nosso amor, ele deve ser de fato e de verdade, como diz o apóstolo João. De fato e de verdade. Aliás, irmãos, a evidência de que nós somos verdadeiros discípulos de Cristo é a obediência aos seus mandamentos. Amém? Lembra que Jesus disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Esse é o que me ama. E Jesus Cristo nos disse, irmãos, que nós precisamos cuidar dos nossos, precisamos orar uns pelos outros, cuidar da família da fé. Se nós não obedecemos, nós não o amamos. Então, irmãos, quando a gente pratica, irmãos, o bem, quando a gente faz o bem para com os nossos, nós estamos evidenciando que somos discípulos de Cristo. Amém? O amor, irmãos, ele não é o que nós prometemos ou sentimos, mas o que nós fazemos. Amém? O amor é se pregar numa cruz. Nós podemos, irmãos, não podemos, irmãos, amar a Deus sem amar os irmãos. É aquela coisa, né? Como que você pode dizer que ama a Deus que você não vê, sendo que você não exercita o amor com aqueles que você vê? Uma coisa que a cruz de Cristo nos ensina, irmãos, é que ela fala de um relacionamento na vertical com Deus, mas que se estende na horizontal, alcança os irmãos. Amém? Em Romanos 12, irmãos, verso 3, não precisa abrir, Paulo diz assim: quando membros do povo santo passarem por necessidades, ajudem com prontidão, estejam sempre dispostos a praticar a hospitalidade. Este é o segundo ponto, irmãos. Vamos ao terceiro ponto, bem prático nessa noite. Repita assim comigo: fazer o bem a todos. Não, mais alto: fazer o bem a todos. Nós estamos subindo uma escadinha, irmãos. Leia de novo o verso 10. Por isso, sempre que tivermos oportunidade, façamos o bem a todos. Nós falamos primeiramente, irmãos, nos dois primeiros pontos, né? Dos nossos dois primeiros núcleos: família dentro de casa e família da fé.
né? São os dois relacionamentos mais importantes que nós temos, a família e a igreja. Amém? Mas como eu disse, irmãos, precisa começar dentro dos portões. Então a gente vai elevando o nível, a gente vai saindo para fora. Mas a intenção, irmãos, é alcançar os de fora. Repita assim comigo. Diga assim para o irmão que está do seu lado. É necessário sair da sua bolha. Você está preso, meu irmão. Saia dos portões. O autor de Hebreus fala isso. Nós devemos sair do arraial, levando a vergonha de Cristo. Meu Deus. Nós devemos sair da igreja, irmãos, levando o sacrifício de Cristo. Saia da sua bolha, irmãos. Comece no seu lar, suba uma escadinha na igreja, mas a intenção é sair, irmãos, criar novos núcleos de relacionamento, novos núcleos de oportunidades, irmãos. Sabe por quê? O amor que Deus tem por mim e por você, irmãos, ele é sem condições prévias. Deus não estabelece acepção de pessoas. A Bíblia diz, Ele nos amou primeiro, mesmo quando nós estávamos afogados em nossos pecados. Ou seja, irmãos, a decisão de amar do Senhor, de nos amar, é sem acepção. Não tem condição prévia alguma. Ele não olhou para as suas obras, Ele não olhou para a sua altura, para a sua beleza, Ele não olhou para a sua capacidade financeira, para os seus relacionamentos sociais. Ele te amou de forma incondicional. E nós devemos, irmãos, repetir o mesmo. A nossa vida cristã não deve ser uma vida de colocar barreiras, de colocar empecilhos, irmãos. Nós devemos sair da nossa bolha, sabe por quê? Porque Deus ama, e Deus nos ama porque Ele é bom, porque Ele é o amor. E o amor de Deus precisa refletir através da nossa vida. Nós precisamos ter o bom perfume de Cristo, como Paulo fala. Você precisa exalar o amor que vem do Evangelho, meu irmão. Depois que você ajuda os seus, que você se compromete com a sua casa, com a família da fé, é necessário, irmãos, nós precisamos alargar as nossas fronteiras de bondade. Vai ser muito necessário neste ano, irmãos. Está sendo semeado neste país. Eu nem gosto de falar muito disso, irmãos, até por causa do tempo, não tem como explicar muitas coisas. Mas está sendo semeado neste país há muitos anos, irmãos. E está alcançando êxito, sucesso, que é polarizar o povo. Dividir as pessoas, uns para lá, outros para cá. Os da direita contra os da esquerda, os ateus contra os crentes. Estão tendo sucesso, sabe por quê? Porque a igreja decidiu parar de amar o próximo. E começou a amar somente aqueles que concordam. Somente aqueles que têm a sua aparência, que são parecidos. Se olham no espelho, se fulano é parecido comigo, beleza, eu vou amar. Nós precisamos alargar as nossas fronteiras, irmãos. O amor, ele desconhece barreiras de gênero, de raça, de cultura, de religião. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer, irmãos? Quando você pratica o bem, você está dando o testemunho mais eloquente da sua fé. É a melhor forma de gritar ao mundo aquilo que Jesus Cristo fez por você. É necessário pregar, mas não pode ser apenas um discurso vazio. A pregação é importantíssima, irmãos. Não tem como tirá-la, não tem como tirar a pregação da palavra. Mas nós precisamos viver aquilo que pregamos. As pessoas precisam olhar para nós e ver que nós estamos pregando o amor de Deus, que nós estamos vivendo o amor de Deus. Você está entendendo isso, irmãos? Deixa eu ver onde eu parei. Sabe, irmãos, se está muito fácil amar e fazer o bem, não tem sido nem um pouco desafiador. É sinal, irmãos, que nós estamos abençoando apenas dentro da nossa bolha. Isso é preocupante. Quando está muito fácil amar, está muito fácil fazer o bem, significa que nós estamos alcançando apenas que estão ao nosso redor. Aqueles que estão dentro do nosso núcleo. Não estamos estendendo as fronteiras.
E sabe onde que vai parar a dificuldade disso e o problema, irmãos? No próximo ponto. Repita assim comigo. Fazer o bem. Aos quem? Aos inimigos. Ó, preste atenção. Eu falei, hoje eu estou sendo bem prático, bem didático, irmãos. Né? Nós começamos num degrau, que é a nossa casa. Daí subimos para o próximo, que é o nosso próximo núcleo de relacionamento, que é a igreja. Amém? Qual que é a intenção dos primeiros degraus? Degraus ou degraus, não sei lá eu. Praticar. Né? Para quê? Para que você possa subir ao terceiro degrau, que é fazer o bem a todos. Se você não fizer o bem a todos, significa que você não alargou as suas fronteiras. Se você não conseguiu alargar as suas fronteiras, significa que você não vai alcançar aqueles que Deus quer alcançar. Também, os inimigos. Você é capaz de amar aquele que te odeia? Abra comigo em Romanos 12, irmãos. Romanos 12. Romanos capítulo 12. A gente vai ler o verso 14 primeiro. Amém? Romanos 12, 14 nos diz assim, irmãos: abençoem aqueles que os perseguem, não os amaldiçoem, mas orem para que Deus os abençoe. Agora leia o verso 17 comigo. Nunca paguem o mal com o mal. Pensem sempre fazer o que é melhor aos olhos de todos. O que ele está querendo dizer com isso, irmãos? Não coloque os seus conceitos e as suas opiniões como prioridades. Verso 18. No que depender de vocês, vivam em paz com todos. Amados, olha só, irmãos, nunca se vinguem. Deixem que a ira de Deus se encarregue disso. Pois assim diz as Escrituras: a vingança cabe a mim, eu lhes darei o troco, diz o Senhor. De quem é a vingança, irmãos? De quem? Do Senhor Deus. Quando você decide não pagar o mal com o mal, não se vingar, não significa, irmãos, que o que a pessoa, o próximo fez de mal, sairá impune. Significa que você não é você quem vai puni-lo. Não é você quem vai justificá-lo, ou castigá-lo, ou condená-lo. Isso pertence ao Senhor. Então, quando você ignora a vingança, que muitas vezes eu vou esmagar, eu vou passar por cima, eu vou me vingar, me chamou de feio, me chamou de bobo, disse que eu estou fora do peso, né? Hoje, não se escora no poste aí, ó. Não vai cair a igreja. Né? Mas a gente fica, vou fazer alguma coisa, vou destruir, vou matar, né? A gente fica naquela coisa. Mas o que Deus está nos ensinando, irmãos? Que a vingança vem dele. Ele é que é capaz de punir, é ele que está sentado no trono. Você não tem esse alcance, você não tem essa capacidade, você não tem esse poder, você não tem esse direito. Sabe por quê? Porque Deus não te esmagou, meu irmão. Deus te amou. O seu lugar era o inferno. Você merecia a condenação. Isso não é pregado nos púlpitos em 2022. Nós merecemos a condenação, meu irmão. Mas Deus nos amou. Nós não merecemos o céu. Nós merecemos o inferno, o fogo. Mas Deus decidiu nos amar. Então a vingança não pertence a nós, pertence a Deus. É Ele que vai dar a paga, irmãos, de acordo com as obras. Nada se esconde aos seus olhos. Olha o que Paulo diz, irmãos, no resto do texto, leia comigo. Pelo contrário, se não me engano, verso 20, é que eu não anotei aqui. Pelo contrário,
Se o seu inimigo estiver com fome, dele de comer. Se estiver com sede, dele de beber. Ao fazer isso, amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não deixem que o mal vença, mas vençam o mal, praticando o bem. É desafiador, não é, irmãos? É isso que é sair da bolha. Porque, convenhamos, irmãos, é muito fácil amar a pessoa que está próxima, né? Os pais aqui, é muito fácil, mais fácil amar o seu filho do que o filho do vizinho. É ou não é verdade? Mas não tem nada de errado nisso, irmãos. É claro que o seu amor pelo seu filho vai ser maior do que o amor pelo filho do vizinho, né? Mas o problema, irmãos, é que muitas vezes nós estamos habilitados apenas para amar os próximos e não resta nada para o outro. Nem um pouco que seja de misericórdia e compaixão. É tudo para os meus, é tudo para mim, nada para os outros. Não é desafiador, irmãos. Por quê? Porque muitas vezes nessa condição de amar dentro da bolha, irmãos, tem reciprocidade. Você ama o seu filho, você faz o bem para o seu filho, e o que vai ser o resultado disso, irmãos? Ele vai te amar também. É lógico. É simples, né? Você ama dentro da sua bolha, do seu núcleo, as pessoas vão te amar de volta. Porque na verdade já há uma afeição natural de relacionamento, de sangue, de identidade, de união, de propósito, então é mais fácil. Precisa ser desafiador, irmãos. Na maioria das vezes, sair da bolha, irmãos, é encontrar esses desafios. Amém? Nós vencemos, irmãos, a maldade, a iniquidade que Jesus diz lá em Mateus 24, em que ele diz que o amor de muitos se esfriaria por conta da maldade. Nós vencemos essa maldade, irmãos, quando nós fazemos o bem àqueles que são considerados nossos inimigos. Nós precisamos alcançá-los também. Quando você começa a praticar lá do início, irmãos, amém? Em que você não é comparado a alguém que é pior que o descrente, mas alguém que realmente ama Jesus, e porque ama Jesus, ama a sua casa. E porque ama Jesus, ama a sua igreja. E porque ama a sua casa e a sua igreja, praticou tão bem, expressou tão bem a sua fé, que vai fazer o bem a todos. Fazer o bem sem olhar a quem? Até um ditado popular. E quando você vai praticando, você chega no nível mais hard, no mais difícil, irmãos, os inimigos. O amor de Deus por nós, irmãos, nos ensina uma coisa: o amor constrói pontes. Amém? O amor constrói pontes, ele destrói barreiras, irmãos, ele faz cair muros. Amém? Uma coisa que a gente precisa entender, aqui eu encerro, irmãos. Quando a gente paga o mal com o mal, nós estamos sendo agentes de Satanás. É Satanás que age desta forma. Ele caiu do céu um dia, irmãos. E por toda essa maldade ele resolveu ir lá no jardim influenciar o homem à maldade também. Então quando nós pagamos o mal com o mal, nós somos agentes demoníacos. Alguém aqui quer ser usado por Satanás? Então não minta e não faça o mal. A Bíblia diz que Satanás é o pai da... né? Então não mente. E quando você resolve fazer o bem, irmãos, mesmo quando te retribuem com o mal, você vai vencer o mal com as boas obras, com aquilo que Jesus entregou a você. Amém? Como eu disse, irmãos, nós lemos lá no início, no verso 9. Leia comigo de novo, Gálatas 6, 9. Ele diz assim: não nos cansemos de fazer o bem, pois ao seu tempo colheremos. Amém? Quando você faz o bem, quando você ama, irmãos, você está plantando. E todo plantio tem um período de colheita. Amém? Mesmo que não seja aqui neste mundo, um dia você colherá na eternidade. Então pratique este amor que vem do Evangelho de Deus. Pratique a bondade, pratique as boas obras. Este ano, irmãos, este quesito, este assunto estará muito atual.
nós precisamos colocá-lo em prática. Começando a nossa casa, subindo os degrauzinhos.